Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo, amor maternal e filial. Justiça e direitos naturais. Questão 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É que, frequentemente, aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Os são por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que puderam variar com o progresso das luzes. Vide, se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que, na vida particular, há uma multidão de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vô-la deu. Desejar para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele circunstância semelhante. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Questão 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade lhe ocasiona obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes.
Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tanto homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isto que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Questão 878. Podendo o homem se iludir sobre a extensão de seu direito, o que pode lhe fazer conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores, não é a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um nimo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos, os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um sente bem sua força ou sua fraqueza, e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres, para merecer estas preferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeiramente justiça. Direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Questão 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar? Sim, mas o deve fazer em família, como a abelha, por um trabalho honesto, e não amontoar como um egoísta. Mesmo certos animais lhe dão exemplo da previdência. Questão 882. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás. E Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César. Questão 883. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando é só para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. No entanto, não é legítimo o direito de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém? Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém, ou para satisfazer suas paixões. Crê que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho, tendo em vista e em ajuda aos seus semelhantes,
pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Questão 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima, senão aquele que foi adquirida sem prejuízo para o outrem. Questão 885. O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade, mas, como o dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte.